Olá, estamos começando mais um programa Universidade Aberta, diretamente aqui da Universidade de Araraquara, Uniara, a TV Uniara, a transmissão para toda a cidade de Araraquara. E hoje recebemos em nossos estúdios o coordenador do curso de Engenharia Mecatrônica, o professor Marcelo Enzini, desde já agradecendo a sua participação. Marcelo, eu começo perguntando sobre a nomenclatura mecatrônica. Para quem não conhece, o que engloba? É uma nomenclatura, se a gente for analisar de certa forma, nova? Queria que você explicasse sobre isso. É o seguinte, é uma nomenclatura que não é tão nova, né? Já existe há algum tempo. É uma definição dada pelo MEC, então você tem um curso já padronizado com esse nome, Engenharia Mecatrônica, que seria uma fusão entre a mecânica, a eletroeletrônica, né? Então nós trabalhamos essas duas áreas. E para o CREA, então quando o aluno ele se forma, ele vai retirar, né, a sua licença para exercer a profissão, o próprio conselho ele já tem uma câmara definida para essa atuação. Então, no conselho, você vai encontrar ali Engenharia de Automação e Controle, Engenharia de Automação e Sistemas, né, entre parênteses, Mecatrônica. Legal, acredito então que é uma área bem completa, bem vasta. Queria que você falasse um pouco mais sobre a atuação, né, sobre as probabilidades de um profissional formado nessa área. O profissional que se forma nessa área hoje, ele vai para a indústria, inclusive o nosso elenco, aí, vamos dizer assim, de alunos, né, o nosso público grande de alunos são alunos da indústria, são alunos que já estão trabalhando na área ou não, né, que têm uma tendência ou que querem fazer algo mais específico na área de automação, controle, robótica, né, robótica e manufatura. Então a gente trabalha muito a grade do curso trabalha fortemente em cima disso. A partir aí do quarto, quinto ano fica bastante específico, né? Processo de fabricação associado ao computador. Você tem instrumentação e metrologia. Você tem projeto de desenvolvimento de produtos, né? Aí entra a disciplina também que eu comentei de robótica e manufatura. Enfim, você tem uma grade bastante ampla que atende às indústrias, às empresas de grande, médio porte, as empresas que estão saindo, né, vamos dizer, da área da sequência do processo produtivo, vamos dizer assim, mecanizado, passando para a automatização de alguns processos, é onde entra o engenheiro. Ele vai trabalhar exatamente nesses tipos de projetos. Legal. Hoje, como que a gente pode analisar a demanda desse profissional aqui no Brasil, tratando principalmente da nossa região? Olha, tratando da região, nós temos na nossa região a indústria sucocítrica, sucrocoleira, né? Nós temos algumas indústrias de transformação. Na indústria sucocítrica ou sucrocoleira, nós temos a participação desse engenheiro no processo de produção, né? A automação desse processo. Então, o engenheiro vai prestar um serviço, muitas vezes, até na manutenção industrial, né? Promovendo projetos internos, né? Pequenas melhorias desses processos, com o intuito de automatizá-los, né? A grande procura está mais nessa área. Agora, na indústria, vamos dizer, saindo aqui da região, né? Um engenheiro, evidentemente, que vai estar formando aqui, ele não tem só esse mercado, ele tem um mercado nacional e muitas vezes até mundial. Se ele desenvolver e estiver falando algumas línguas, né, o inglês especialmente, ele pode aí ir para o mercado internacional, fazer um curso de extensão, né, fora do país, interno, né, com o intuito de trabalhar em outros tipos de empresas. Aí você tem as empresas inovadoras, né? Por exemplo, está surgindo agora uma tendência que é a indústria 4.0, que na realidade vai tratar da internet das coisas, ou seja, o profissional vai ter uma integração entre o que você faz hoje, né, em termos de acesso à informação da mobilidade, integrada à automação. Então você pode controlar à distância um determinado tipo de processo, um determinado tipo de setor, através às vezes até de um tablet, de um celular ou coisa do tipo. Então nós estamos migrando para essa área, hein? Se bem que é uma área inovadora, né? Isso está está sendo desenvolvido na Europa, Estados Unidos, mas já está chegando no Brasil. Então eu acho que essa área é uma área interessante para o aluno hoje, né, que está se formando, começar
a trabalhar nesse sentido. A se atualizar, né, a se atualizar nesse sentido. E já que você tocou nesse assunto, como que você vê na questão, é uma praticidade mesmo a gente falando dessas questões de novas tecnologias também, ou pode correr aquele risco de substituir o profissional apenas pela programação, apenas pela máquina? Tem esse risco também, Marcelo? Eu não acredito muito nesse risco, porque o profissional ele vai estar sempre atrás do processo produtivo. Quer dizer, quando você tem alguma alteração do processo, esse processo ele não é possível você alterar mediante apenas um processo de inteligência artificial, por exemplo. Existem programas voltados a essa área, inteligência artificial. Mas ainda hoje, nós não estamos tão avançados nesse sentido, de tal forma que o próprio programa, que foi escrito, foi preparado por um profissional na área de programação e na área de engenharia, ele não vai ter essa condição. Quer dizer, a inteligência artificial, o próprio processo se atualiza, o próprio programa faz correções. Eu acredito que em pequenas áreas, em algumas áreas sim, mas eu acho que aqui para nós ainda está longe, está um pouco distante. Legal. Marcelo, quero fazer até uma pergunta na questão de que o profissional de engenharia mecatrônica, ele até passa por despercebido, é um profissional discreto perante a importância que tem perante a sociedade, se a gente for analisar tudo que nós consumimos e tudo que nós utilizamos, seja em casa, enfim, numa empresa, numa indústria. Eu queria que você falasse sobre esse lado. Qual que é o papel do engenheiro mecatrônico, até às vezes que você não sabe que ele teve atuação ali, em casa, talvez, no aparelho, como que esse profissional ele atua, que às vezes a gente não tem noção da importância desse profissional. A gente fala muito da indústria, mas ele pode ter uma participação, por exemplo, em pequenas empresas, na área comercial, Nós conhecemos profissionais que atuam no desenvolvimento, por exemplo, de sistemas residenciais, sistemas de automação residencial, hoje está muito comum, Você está lá na sua casa ou no seu trabalho, você aciona através do tablet ou do celular o seu ar-condicionado, você praticamente liga a sua residência, vamos dizer assim. Então nós temos muitas empresas que estão sendo criadas nesse momento com essa visão. A área comercial está aí para ser trilhada. Agora, eu acho também que esse profissional pode se dedicar também à área de ensino, Nós precisamos muito de profissionais aí na área de docentes com experiência no mercado, que vem inclusive passar essa experiência para o aluno que está recém-chegado na escola. E às vezes você não tem, isso passa um pouco despercebido. De repente o aluno, a gente acaba notando como professor, às vezes o desenvolvimento de um determinado tipo de aluno, ele lê bem melhor, ele escreve muito bem, então a gente às vezes acaba orientando esse aluno, olha, você tem condições de partir para um mestrado, para um doutorado, para um pós-doutorado e assim por diante. Então, não é muito comum, A tendência é mais partir para o lado da aplicação realmente, É uma área de muita aplicação. Então, normalmente o aluno, ele quer se dedicar mais aos projetos, à fabricação, ao processo, Mas nós temos essas áreas também, a área de desenvolvimento de pesquisas, que é muito rica muito vasto. Muito vasto. Você pega, saindo do Brasil, nossa, é imenso as oportunidades que existem nessa área. Legal, Marcelo. A gente vai para um breve intervalo. Na sequência, eu quero falar um pouco mais com o Marcelo Enzini, coordenador do curso de Engenharia Mecatrônica, sobre a graduação aqui na Universidade de Araraquara, Uniara. Não saia daí. Vou passar um dado importante para você. Não, estou falando de outro dado, algo que pode mudar sua carreira profissional. Você sabia que os profissionais que vão além da graduação têm os melhores salários do mercado de trabalho? E que o ensino à distância cresce cada vez mais, acompanhando os avanços das tecnologias que aumentaram a qualidade desses cursos? A Uniara é uma instituição que tem tradição de quase meio século em formar grandes profissionais. São mais de 300 cursos de pós-graduação presencial e à distância, com qualidade para ampliar seus horizontes. Invista mais em você. Faça pós-graduação na Uniara. Qualidade que te leva além. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar,
Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. De volta com a Universidade Aberta, aqui pela TV Uniara, hoje recebendo em nossos estúdios o professor Marcelo Enzini, coordenador do curso de Engenharia Mecatrônica aqui da Uniara. Falando um pouco mais sobre o curso. Professor, eu queria que você falasse sobre a duração, enfim, como que é montada essa grade também curricular, enfim, o corpo docente, com vontade para falar do curso. Ok, a grade ela é composta normalmente, como todas as modalidades de engenharia tem, o primeiro e segundo ano, né, voltado mais a um núcleo, que a gente chama de núcleo comum ou núcleo básico, onde o aluno vai ter uma carga muito maior de cálculo, física e química, né, com algumas disciplinas específicas, porque a gente já começa a colocar o aluno na questão de trabalhar essa prática, né, teoria e prática, né. E já para o terceiro ano, nós temos aí já a transição entre as duas áreas, então nós temos disciplinas da área teórica e da área já iniciando na prática, com muitos laboratórios, né. Nós temos um laboratório que é o CTU, né, o Centro de Tecnologia da Uniara, lá concentram todos os laboratórios da engenharia mecatrônica, e aí o aluno vai ter a possibilidade de exercer aí na prática, né, esse conhecimento. E quarto, quinto ano, evidente que é dedicado mais a projetos. Esses projetos, né, já fazem parte de algumas disciplinas, como projetos mecatrônicos, uma disciplina do quinto ano, onde o aluno trabalha projetos voltados à FEC, à escola, né. Temos também, onde o aluno pode exercer bastante essa prática, a iniciação científica. Atualmente nós estamos com um projeto de iniciação que é o projeto Mini-Baja. O projeto Mini-Baja é o projeto de um carrinho de competição, né, essa competição ocorre entre as instituições Sim. de ensino, então o próprio aluno desenvolve todo esse processo com base nas normas, né, a gente recebeu já essas normas, estamos trabalhando há 2 anos, né, nós estamos indo para o ano que vem, o terceiro ano, e nesse terceiro ano a gente pretende já estar produzindo um carro já para competição, então nós vamos mandar uma equipe para competir, né? Então realmente está sendo um desafio para nós. Um estímulo para o aluno também. Um estímulo para o aluno trabalha muito, inclusive ele se motiva muito com esses projetos, né? Os outros projetos voltados à disciplina, que a gente trabalha na FEC, são projetos de interação entre o visitante, né, que acaba nos visitando aí durante a FEC. Então tem sempre uma interação entre o visitante e o aluno. Então o aluno acaba explicando tudo o que foi feito, né, nesse processo, nesse projeto, e o visitante muitas vezes se interessa, às vezes quer praticar, quer mexer com aquele projeto, pode ser até geralmente a gente faz, né, são projetos de entretenimento, né, onde o aluno acaba se divertindo muitas vezes durante a visita. Isso tem nos ajudado bastante, né, então o curso está dividido dessa forma. São 5 anos, quarto e quinto mais voltados aí a essa prática. Em relação a vagas, Marcelo, como que é a questão do processo seletivo também? Quantos alunos? Nós temos o processo seletivo aí anual, o curso é anual, com algumas disciplinas que são semestrais, mas o curso são 5 anos integrados, né? Noturno, o horário é noturno. Começa lá das 7 horas e nós vamos até às 10 horas, né, com intervalo aí. E o aluno ele acaba tendo aí acesso ao processo seletivo, são de 60 a 80 vagas, né, conforme o ano, e geralmente a gente tem aí um primeiro ano com uma quantidade razoável de alunos, né, e a tendência agora, nós estamos trabalhando até a fusão de um núcleo comum mais amplo entre as outras engenharias, para que a gente possa acomodar mais alunos. Os alunos, praticamente de todos os cursos, aí, não só na área de engenharia, ficam naquela expectativa
de a serem inseridos no mercado de trabalho ainda na graduação. Como que você coloca essa situação, principalmente em relação ao seu curso? Fazendo o trabalho na parte teórica, na parte prática também, já dá para se encaixar também? Dá para se encaixar. Eu, além da coordenação do curso, eu coordeno os estágios também. Então está bastante aí na minha área, eu trabalho anualmente com isso. Então a gente tem um contato com as empresas, a gente tem tido muito retorno, né, das empresas da região, inclusive, que preferem até os alunos formados aqui na nossa instituição. E a gente acaba entrando ali no quarto ano, no segundo semestre do quarto ano, com estágio supervisionado. Então o aluno inicia na metade do ano, ele pode terminar em um ano, pode terminar em um ano e meio, e ele cumpre, né, praticamente toda a estrutura de estágio, são as 160 horas, além das 108 horas de atividades complementares, que são cursos extracurriculares, que a gente acaba fazendo com o aluno durante o ano, participação em FEC, participação em congressos, visitas técnicas. Queria até destacar a visita técnica que a gente faz anualmente a Itaipu. É uma visita muito interessante, onde a gente leva os alunos a conhecer todo aquele processo de produção de energia, né, toda a automação que existe por trás desse processo. Então as visitas técnicas, elas também são muito importantes, né? Visitas a feiras, né, onde o aluno tem contato com inovação tecnológica, equipamentos de primeiro mundo, né, que muitas vezes, às vezes na região a gente não tem esse acesso. Então isso tem favorecido muito a formação do aluno, né? E a gente tem casos de sucesso, alunos que se dedicam, se empregam, né? O egresso está conseguindo realmente um local no mercado, em vários setores industriais, e também alguns, como eu já falei no bloco anterior, na questão da docência, né? Então, nós temos já ex-alunos, né, trabalhando conosco. Que bom. Por exemplo, que foram lá, fizeram mestrado, né, um mestrado específico, um mestrado profissionalizante, e voltam para a instituição. Que bom. Ser um docente. Marcelo, agora, além de vocês terem um aluno que sai do ensino médio, que procura uma graduação também, o curso de engenharia mecatrônica, ele tem um perfil de agregar outros profissionais de outras áreas também que já estão colocados no mercado de trabalho, que buscam a engenharia mecatrônica também? Exatamente, você comentou algo interessante que eu estava até me esquecendo de comentar. Uma área nova, né, que inclusive até está se caracterizando nesse sentido, é hospitais. A área hospitalar, toda a área médica, você tem lá os equipamentos dos hospitais extremamente complexos, né? Equipamentos muitas vezes robotizados, onde você depende de uma manutenção de um profissional da área. Então pode ser um técnico em mecatrônica que ele já fez o tecnólogo, vem para fazer um curso de engenharia, né? Então pode se tornar um gestor, por exemplo, de uma equipe dentro de um hospital, é uma área também totalmente tem essa possibilidade. nova. Tem essa possibilidade. Então há interesse. Nós tivemos no ano passado um profissional que trabalhava em hospital que veio fazer o curso de engenharia. Ele já tinha um contato, né, com a área através do setor de manutenção e veio se especializar fazendo o curso de engenharia mecatrônica. Legal, a gente falou sobre a questão do curso, da graduação, você até falou sobre essa necessidade de ter mais profissionais para a área acadêmica, para a área científica também, iniciação científica. E eu fiquei curioso agora para saber como que é um trabalho de conclusão de curso de um aluno de engenharia mecatrônica. Muito oportuna a sua pergunta. Nós temos assim, o trabalho de conclusão de curso, muitas vezes é uma extensão do estágio, ou o próprio aluno trabalha o seu protótipo. Então a instituição também incentiva, através da iniciação científica, o que o aluno faça um projeto específico. No trabalho de conclusão de curso, a gente até não exige, né, porque o trabalho muitas vezes passa a ser uma proposta, né, uma sugestão, uma análise do estudo daquilo que ele viu na indústria, daquilo que ele praticou no estágio. Mas em anos anteriores a gente viu muitas vezes o aluno trazendo, no dia da defesa do seu trabalho, o seu protótipo pronto, né? E ele, inclusive, além de apresentar a sua revisão bibliográfica, o trabalho completo, ele demonstra para a banca examinadora o produto do qual ele fez. Ele levou lá 6 meses ou 1 ano para produzir. Nós temos o caso de um aluno
que fez uma impressora 3D e ele veio apresentar. Inclusive, atualmente ele está trabalhando na área. Abriu uma empresa e está trabalhando com a mesma impressora, com o mesmo protótipo, atualizando o protótipo, evidentemente, né, e está trabalhando na área. Isso é muito bom, né? É muito bom. Imagino, ô Marcelo, a gente falando sobre a questão da engenharia mecatrônica, eu quero entrar brevemente nesse assunto, apesar que renderia um programa, a gente conversava em off sobre a questão desse momento econômico do Brasil, dessa mudança que o país vem sofrendo. Nisso, como que o profissional da engenharia mecatrônica se encontra, como que ele tem que se adaptar a esse mercado que é avassalador, a gente sabe que novas tecnologias, enfim, qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Nós estamos realmente, é algo que vem acontecendo e nós não estamos fora dessa realidade, ou seja, o aluno que está se formando, né, que está saindo esse ano, por exemplo, ele vem encontrando algumas dificuldades, evidentemente que o mercado está fechado, as indústrias que vinham trabalhando os projetos, muitas vezes engavetaram esses projetos, né? Não é um momento, por exemplo, de se fazer projetos novos, inovação, mas em alguns setores, por exemplo, eu destaco o setor agroindustrial, a gente está tendo contratação, né? Por quê? O setor agroindustrial você tem uma mecanização já automatizada, você tem máquinas extremamente caras, né, do ponto de vista aí, do processo produtivo, todinha automatizada, todinha controlada por computador, enfim. O profissional ele precisa se atualizar nesse sentido e tem a área de manutenção, quer dizer, quem vai prestar o serviço de manutenção nessa área seria esse profissional. A gente está tendo contratação nessa área, né? A área industrial é ainda meio que em stand-by. Eu acho que a gente sai, né, dessa situação em breve, 2018, eu acho que a gente já está tendo até um reflexo até o final do ano, e eu acho que a gente parte no ano que vem, sendo bastante otimista, né, com uma perspectiva nova, né, do engenheiro que forma, por exemplo, no final de 2018. Né. 2017, muitas vezes o aluno vai contar, inclusive, com a ajuda nossa de estar fazendo indicações, e a escola está preparada para isso. Nós temos vários professores que atuam na consultoria, né? Eu sou um deles também, a gente trabalha externamente, enfim, a gente acaba colocando muitas vezes alunos, houve um caso de a gente colocar alunos estagiários na própria empresa de prestação de serviço. Então, eu acho que a gente tem uma colaboração muito grande nesse sentido, nesse momento que é difícil para todos nós. Ok, Marcelo, o nosso programa chega ao final, agradeço mesmo a sua participação. Eu Queria que você deixasse aí, enfim, um contato, quem quiser conhecer um pouco mais do curso de Engenharia Mecatrônica, só procurar você na Uniara, qual que é o procedimento? Isso, o procedimento é simples, basta, nós estamos lá na unidade 4, né, basta nos visitar, horário noturno geralmente, então quem tiver interesse em conhecer o curso, a gente pode até estar oferecendo que o aluno participe de algumas aulas. Eu quero conhecer o laboratório, eu quero conhecer como que é uma aula específica do primeiro, do segundo, do quarto, quinto ano, enfim, de todos os anos. Então a gente está bastante à vontade, né? Os professores também têm ciência disso. Então é só passar pela unidade 4, que fica ali próxima à rodoviária, né? Na Via Expressa, e procurar a gente, nós estamos por lá. Ok, Marcelo, a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Essas e outras informações você pode ter também no site da Uniara, o www.uniara.com.br. Universidade Aberta de hoje fica por aqui, a gente se encontra na programação da TV Uniara.